Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando nosso encontro de hoje, né? Mais um encontro nosso, do nosso Rio Grande do Norte, Natal, com esse pessoal maravilhoso do nosso lar. E eu quero dizer que para nós é um momento de alegria estarmos juntos, mesmo porque já fizemos essa ponte, né? Então daqui para frente sempre vamos ter esse encontro, o que para mim é de muita felicidade, né? Poder fazer novos irmãos no ideal espírita e irmãos aí em Teresina, né? Essa cidade que eu tenho muito carinho, tenho familiares aí em Teresina também, pessoas que eu amo muito. Então hoje eu tive o convite, né? Fizeram um convite para nós e eu fico muito feliz. E nós vamos ter um tempo onde a gente vai conversar um pouco sobre a lei de causa e efeito, vamos conversar um pouco sobre a nossa vida, sobre a doutrina espírita e vamos dialogar. A doutrina espírita é algo nobre, a doutrina espírita é o Consolador prometido e ele vem sempre nos trazendo a felicidade, porque a doutrina espírita, por trazer o Cristo novamente para nós, traz a felicidade, relembrando o Mestre, trazendo os seus ensinamentos, afagando o nosso coração, né? E aliviando nossas dores. Então nós vamos ter o nosso momento de ver o que a doutrina espírita traz para nós, ouvir com carinho as elucidações das leituras que nós vamos fazer, como nós trabalharmos em nossa mente a questão da lei de causa e efeito. Realmente e não tenhamos dúvida, o Consolador prometido da doutrina espírita. Então fica aí os carinhos. Nós vamos fazer de início uma leitura breve, para que a gente possa sintonizar melhor, né, no nosso evangelho de hoje, ok? Então, nós vamos pegar a leitura desse livro maravilhoso, certo? Meditações Diárias, Bezerra e Meimei, na psicografia de Chico Xavier, e nós vamos pegar uma leitura de Bezerra de Menezes. Essa leitura tem por título Pagar até o Último Ceitil. Então essa leitura tem a ver também com o nosso tema central. Então nos diz assim: digo-te que dali não sairás enquanto não tiveres pago até o último ceitil. O mestre reportava-se a resgates dolorosos, a difíceis prestações de contas e a consequências desastrosas de atos irrefletidos, quando assim falou. Entretanto, essas mesmas palavras se aplicam também ao recebimento de verdadeiras recompensas pelos atos bons, a prestação de contas com juros, até no campo do bem e com vistas a prêmios concedidos a trabalhadores dignos. É isso que faz com que os nossos corações exultem de alegria e felicidade em meditar que agora somos um pouquinho mais esclarecidos na faceta do amor que tempera a justiça. Bem sabeis que, primitivamente, a palavra justiça inspirava temor, evocava castigo e até mesmo um inferno considerado sem fim. Entretanto, agora que a luz da terceira revelação ilumina toda a terra, quando não seja claramente em livros ou palestras, pelo menos no íntimo das consciências que aos poucos despertarão para a realidade da vida e da possibilidade da comunicação entre os dois planos. Em nossa época, repetimos, é imenso o nosso regozijo, porque vemos quão blasfema era a ideia de um castigo sem remissão e como a justiça se ocupava quase que exclusivamente em maltratar e punir. Hoje, porém, temos os olhos mais abertos para o amor de Deus. Como não cessa ele de distribuir prêmios, bênçãos e alegria, vos pedimos que confieis nessa justiça imensa e nesse amor infinito, que não deixa passar a menor ação sem abençoar e sem conduzir para o caminho reto, quando se trata de ação dele desviada. Elevemos o coração ao Pai com gratidão imensa,
e peçamos para que todos os que não compreendem a justiça divina venham a fazê-lo em breve tempo. Assim seja. Bezerra de Menezes, repetindo do livro Meditações Diárias pelos Espíritos Bezerra e Meimei na psicografia de Chico Xavier. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus após essa leitura elucidativa e pedirmos que Jesus nos ilumine a todos nós que estamos aqui para que possamos ter esse tempo de 40 minutos, no máximo 35, 40 minutos, direcionados para o Evangelho. Amado Jesus, irmão maior, aqui estamos mais uma vez para lermos sobre a tua vida, entendermos melhor os teus ensinamentos e a cada momento podermos direcionarmos o nosso dia a dia, o nosso pensamento, a nossa vida para tu que és o nosso caminho maior, a nossa estrela maior, o nosso caminho de verdade e de vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim também como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, queridos irmãos, vamos fazer a nossa explanação da noite de hoje e vamos fazer um trabalho rápido, uma leitura rápida, mesmo porque nós vamos nos basearmos na leitura do livro Liberta-te do Mal, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, e vamos debater um pouco, conversar um pouco sobre a lei de causa e efeito, né? E para nós entendermos melhor todo esse trabalho sobre causa e efeito, queremos lembrar da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, essa pergunta maravilhosa, memorável, que é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente. Nós devemos buscar diariamente na nossa consciência, que é a pergunta: que é Deus? Né? E de início queremos falar, não é quem é Deus, nem o que é Deus, e sim a pergunta: que é Deus? Então essa pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos elucida que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. Refletindo sobre essa resposta inteligente que vem dos espíritos superiores, do Espírito de Verdade, a gente já começa a refletir sobre o tema a lei de causa e efeito. Porque se Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo, então tudo no universo, tudo no planeta Terra, tudo na nossa galáxia e tudo no nosso planeta, tudo no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, tudo é para o nosso bem. Tudo vem para que a gente possa crescer. A priori, precisamos analisar na nossa consciência que não existe o mal. Todos nós estamos nessa terra maravilhosa, nessa grande escola para crescermos, para melhorarmos, para nos tratarmos, uns com medicamentos mais necessários para a nossa enfermidade espiritual, outro com medicamentos menos agressivos. Então, cada um no planeta Terra, mais uma vez falando, essa escola maravilhosa, cada um que está aqui, todos sem exceção, estão em burilamento espiritual. Então, tudo é para o nosso bem. Não existe ninguém que esteja aqui sofrendo injustamente. Não existe ninguém que esteja aqui momentaneamente feliz injustamente. Todos nós estamos sob a justiça divina, a justiça de Deus, sob esse hálito doce da divindade, sob esse fluido universal que diariamente cria, a palavra certa é criar e não criar, cria
no universo. Então, aqui estamos nós, sob o comando da divindade. E no planeta Terra, sob o comando de Jesus, nosso irmão maior, esse que veio nos fortalecer, esse que veio nos dar todos os caminhos para nós chegarmos à felicidade. Então, acreditar em Deus, acreditar na divindade, é você saber que tudo que estamos a passar no planeta Terra, na atualidade do século XXI, é porque nós temos a ver com tudo isso. Nada está a mais. Lembremos o Mestre Jesus, né? Quando diz que a cada um segundo as suas obras. E o peso é de acordo com aquilo com que nós podemos ou possamos levar. Ninguém está levando peso maior do que pode. Tudo é justo. E entendendo a lei de causa e efeito, entendendo a importância da imortalidade da alma, entendendo a reencarnação, que são princípios básicos que a doutrina espírita nos elucida, nós sabemos que Deus dá a nós momentos importantíssimos para que nós possamos crescer. E esses momentos, distribuídos com reflexões profundas na nossa consciência, porque lá está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, e a resposta é na consciência. Então a lei de Deus está na nossa consciência. Cada vez que vamos evoluindo, falamos mais simples, cada vez que vamos amadurecendo, que vamos crescendo, vamos tendo uma reflexão maior sobre Deus, sobre a divindade, sobre o porquê que estamos aqui no planeta Terra, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Essa análise é feita nesses espíritos que já estão no momento mais de saindo de infância espiritual para aquele momento de juventude espiritual o adulto espiritual. Porque nós sabemos que tem esses momentos. Então todos nós estamos nesse caminhar. Infância espiritual, juventude espiritual, amadurecimento espiritual. Ou seja, um crescimento para a felicidade. Então, a lei de causa e efeito, quando nós entendemos ela, quando nós compreendemos Deus, aí a gente amansa mais. Aí a gente entra naquelas bem-aventuranças que Jesus traz para nós, que é o cantarolar do Mestre. Quando ele diz que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, ficará na terra, ou ficarão na terra, espíritos, né, que vão estar mais manso, mais pacífico, mais entendedor, mais conhecedor dessa lei maravilhosa divina. Aqueles mais revoltados, aqueles que acham que devem fazer a justiça com seu próprio entendimento, esses naturalmente, não é uma agressividade, naturalmente a vibração do planeta Terra vai mudar, e se esse ser, ou se nós não mudarmos, vamos ser convidados, por amor, a estarmos em outro planeta, com a mesma vibração da Terra onde nós vibramos. Tudo é perfeito. Então, quando nós vibramos para melhor, nós vibramos com outros espíritos, com outros pensamentos, com outros seres encarnados, desencarnados, que nós, no vocábulo espírita, nós sabemos que nós vibramos com os encarnados e com os desencarnados, né? Por isso que nós precisamos estar sempre com os pensamentos positivos, sempre pensando no amor, sempre entendendo melhor esse mundo que nós vivemos, entendendo o próximo, amando o próximo como a si mesmo. Olha Jesus novamente, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Porque se eu amar o próximo e eu não me amar, eu vou amar o próximo como? Então é necessário eu amar o próximo como a mim mesmo. Então a doutrina espírita
traz a nós esse manancial de conhecimentos, onde o objetivo primordial é aliviar os nossos corações. É trazer para nós algo que nos traga alegria, que a gente possa superar os nossos problemas com mais tranquilidade. Não é tirar esses problemas de nós, porque os problemas são nossos, a cada um segundo as suas obras. Ninguém vem aqui, ninguém está aqui por acaso. Então, tudo está de acordo com aquilo que nós temos no nosso arquivo. Portanto, ser mais manso, mais pacífico, é entender melhor a divindade, o amor de Deus. Então, Joana de Ângeles, nesse livro memorável, Liberta-te do Mal, ela traz para nós uma leitura maravilhosa, que nós vamos fazer alguns tópicos, e quem quiser ler na íntegra, é só pegar o livro e o capítulo é o capítulo Causas Justas das Aflições. Como é interessante esse capítulo, né? Causas Justas das Aflições. Porque muitas das vezes nós achamos que só nós sofremos. Quando abrimos um Facebook, um Instagram, quando abrimos o momento social nas redes sociais, todas as pessoas que estão ali estão sorrindo, festas, alegrias, né? E às vezes nós estamos passando por um momento muito delicado. Então nós achamos que só nós estamos tristes. Por que só nós sofremos, né? Porque só nós passamos por esses momentos delicados. E porque as pessoas que nós estamos vendo nas redes sociais estão tão felizes, carros bonitos, companheiros ou companheiras bonitas, mas ninguém está no planeta Terra de passeio, ninguém está no planeta Terra de piquenique. Estamos aqui para evoluirmos, para estudarmos mais, para aprendermos a servir, a amar. Então, o objetivo maior é não sofrer mais. E para não sofrer mais, precisamos amar mais. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, nos disse com carinho Paulo de Tarso. Então, Joana de Ângeles traz assim para nós, logo no primeiro parágrafo do capítulo Causas Justas das Aflições, ela diz para nós assim: indagas com o coração ralado pelas aflições, por qual razão as pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem, sofrem, enquanto as más parecem felizes e tranquilas? Não te apresses em propor conclusões em torno da paisagem humana, sem que disponhas dos conhecimentos profundos que regem as existências terrenas. As aparências, veja Joana nos alertando com carinho, as aparências não retratam a realidade. Antes, pelo contrário, dão ideia do que se projeta e não daquilo que está ocorrendo. Então veja que Joana já começa a nos elucidar que as pessoas não são como nós vemos, né? As pessoas, cada um com os seus problemas, cada um com a sua vida, cada um no seu momento. Momento de felicidade são para aquele ser, a felicidade real. Não estamos falando da felicidade aparente, não estamos falando das gargalhadas, estamos falando da felicidade, que é isso que nós almejamos. E no planeta Terra, nós já estamos aqui felizes. Se ainda não encontramos a verdadeira felicidade do planeta Terra, é porque ainda não entendemos o objetivo de estarmos aqui. Então, nós temos que entender esses outros irmãos nossos que estão melhores do que nós. E mais ainda entendermos aqueles que estão menos felizes do que nós. Entendermos eles, amarmos eles, não invejarmos os outros, porque cada um segundo as suas obras. Veja que interessante, né? Então Joana nos elucida com carinho. Os maus de hoje, aqueles que se apresentam ditosos, sem méritos, experimentarão
oportunamente igual ao processo de aflição, porque as leis que dirigem o universo são as mesmas para todos. Veja que coisa interessante, tá certo? A lei é para todos. A lei universal é para todos no universo. Cada um entende a lei de acordo com a sua vibração, com o seu entendimento, com a sua evolução. Então a gente observa que cada dia nós precisamos compreender o amor de Deus para com o universo. Não tem mais, não tem menos, não tem o melhor, não tem o que fez mais, não tem o que ele ama mais. É um amor universal. Nós é que vamos paulatinamente entendendo esse amor, cada um no seu nível. Então ela diz assim, continuando para nós. Não raro, as causas também se encontram na atual existência, quando se dilapidam com irresponsabilidade os patrimônios da existência. Em uma visão estreita, ou seja, o imediatismo, né? Como Joana fala, o imediatismo, em uma visão estreita, sem o contributo das amplas explicações da reencarnação, torna-se injusto que pessoas afeiçoadas à caridade e ao amor vejam-se crucificadas nos sofrimentos morais, nas enfermidades de vário porte, nos testemunhos econômicos e sociais, enquanto outras, que são perversas e indiferentes à fraternidade, desfrutem de benesses e alegria. Tudo, agora ela dá para nós um tchan, tudo quanto se faz repercute em efeitos equivalentes, graças, olha que coisa gostosa agora, graças à lei de causa e efeito. Porque a lei de causas e efeito é o que não faz com que a gente se desespere. E nem tampouco a gente queira fazer justiça com as próprias mãos. Porque o equivocado, ou o esperto, ou o mal, entre aspas, ele ainda está com um sentimento egoísta. Ele quer sempre sair, ele quer sempre se dar bem. Então, entendendo a lei de causa e efeito, ninguém consegue driblar a lei universal. Porque a lei está em nós. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, sempre que eu driblo essa lei, a minha consciência marca e ela para ali para analisar aquele equívoco. Depois, nessa ou na próxima encarnação, eu consciente dos meus equívocos de outrora, ali eu vou pedir, a palavra correta é pedir, para que eu possa sanar esse problema. Veja que essa lei ela é para todos, não tem privilegiado. Agora vamos a um raciocínio mais lógico, porque o objetivo da doutrina é nos libertar do medo, que nós ainda temos, o medo. Nós não podemos ter mais medo de Deus. Nós precisamos amar Deus, porque Deus é amor. Então quem ama, cuida. Se nós ainda tivermos medo de Deus, é porque na nossa consciência os nossos equívocos ainda são muitos. Por isso o medo da divindade. Mas o amor de Deus, como diz assim, um olhar bondoso de Deus, perdoa uma montanha de pecados. Então cabe a nós amarmos e não termos medo da divindade. A terra, nos diz Joana de Ângeles, é bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida. E ninguém, olha a colocação, ninguém se movimenta no orbe sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. Joana, no capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá ela escreve como um espírito amigo, mas é ela própria, traz uma mensagem chamada A Paciência. E essa mensagem nós devemos ler sempre que estivermos com dúvida da divindade. O porquê que estamos sofrendo? Vamos ler a mensagem A Paciência. E lá a mensagem diz, logo de início, primeiro parágrafo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes, e bendizei,
né? Agradecer a Deus por serem marcados. Depois ela vem explicando e cabe a nós lermos com carinho essa mensagem, a paciência, né? Entendermos esse amor divino. A imensa caravana, nos traz Joana de Ângeles, a imensa caravana terrestre é constituída por espíritos enfermos, ainda necessitados de amar, desdobrando os sentimentos nobres que se lhes encontram adormecidos, experimentando os instrumentos lapidadores das aflições, a fim de libertar os inatos divinos ainda desconhecidos. Então, o planeta em si é um planeta de espíritos que estão se lapidando, né? Aprendendo a amar, entendendo melhor o ensinamento de Jesus, o cantarolar do Mestre divino. Bem-aventurados os que têm puro coração de Jesus, que esses verão a Deus. Olha que coisa gostosa. Puro coração, que é nosso objetivo. Nós precisamos, primeiramente, amansar, né? Bem-aventurados mansos e pacíficos, e a posteriori, com o decorrer do tempo, com os ensinamentos de Jesus, porque é o nosso ícone, é o maior exemplo que Deus enviou à Terra para nós seguirmos como exemplo, né? Como ícone, que é Jesus, trouxe para nós essas bem-aventuranças para que nós possamos entender melhor os caminhos para chegarmos à felicidade. Então a Terra é justamente esse local onde nós estamos todos em tratamento espiritual para aprendermos a amar. Ok? Vamos lá na sequência, que nós temos um horário a cumprir e a leitura é muito gostosa. Então é uma leitura para a gente fazer um estudo sistematizado, né? Um estudo de 1h30 ou de alguns dias, porque são várias perguntas quando nós estamos presencial ou numa reunião online. Então esses parágrafos traz para nós N interrogações. E ela diz assim: refugia-te na prece, quando os teus pesares parecerem mais fortes e afligentes do que as suas possibilidades de resistência. Perceberás, refugiando-te na prece, perceberás o desejo de alcançar a outra margem da vida, onde repousarás mais tarde. Ou seja, vamos entendendo que esse nosso sofrimento, esses nossos problemas, nós entendendo ele melhor, vivenciando ele melhor e buscando o Mestre para nos auxiliar, vai ser mais fácil, mais suave nós superarmos esses problemas. Não permitas, olha que coisa gostosa para nós, não permitas que o desânimo se anime em teus sentimentos, nem que pensamentos pessimistas e perturbadores estabeleçam teias depressivas em tua conduta emocional. Que gostoso, né? Então, muitas das vezes, nosso pensamentozinho, nossos probleminhas, vão acumulando na nossa mente e a gente dá guarida a esses pensamentos. Então, o que é que a mensagem nos traz? Que a gente não permita esse desânimo e não deixe esses pensamentos ficarem acumulados. Vamos buscar a prece, a leitura edificante, o diálogo nobre, pessoas que nos amam, que a gente possa desabafar, que eles possam trazer para nós um bom diálogo e que as leituras edificantes possam nos aliviar. No caso, se nós formos espírita, busquemos um centro espírita, católico, uma igreja, protestante, um templo evangélico, e que a gente possa lentamente encontrar essa paz que nós precisamos. Porque o nosso objetivo no planeta Terra é encontrarmos essa felicidade, a felicidade real do planeta que estamos. Porque essa felicidade que nós almejamos, disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. E que Ele preparou um outro mundo para nós. E que nós chegaremos a Ele. Chegaremos em evolução. Chegaremos entendendo melhor esses ensinamentos de Jesus. Não é Ele que vem nos buscar, é nós que vamos ao encontro dele. Esse buscar e encontrar é uma reciprocidade.
Por isso a palavra buscar, porque ele vem e cada um encontra ele para ir ao seu encontro. Então é necessário entendermos que ele já foi, já preparou o caminho, preparou o lugar, está lá nas Escrituras, e que está nos esperando. Então, vamos em busca dessa verdade. Então, ela vai aqui nos elucidando nas leituras, e a gente quer deixar alguns parágrafos para cada um que está aí nos ouvindo e nos assistindo, e que possam buscar a leitura. Para quem chegou agora, Causas Justas das Aflições, do livro Liberta-te do Mal. E ela diz assim: mantenha a firmeza e a convicção no bem, de que o bem não pode fazer mal. Vou ler novamente. Mantenha a firmeza e a convicção de que o bem não pode fazer o mal, prosseguindo intimorato no cumprimento dos ideais dignos que abraças. Então, prosseguir em frente, digno, confiante, que nós estamos sob o comando de Jesus. Acreditarmos nas palavras do Mestre. Ele deu o exemplo. E esse exemplo deve ser cumprido. Esse exemplo deve ser seguido, melhor falando. E por que não seguirmos Jesus? Por que não acreditarmos nele? Por que não, cada dia mais, buscarmos os seus ensinamentos? Então aqui está dizendo para nós que precisamos manter a convicção no bem. Porque o bem é o que transforma o ser. E esse bem é aquilo que nos desperta para sermos melhores. E ele diz assim, mais uma vez para nós, Joana de Ângeles: aqueles que te constituem algozes encontram-se atados por vigorosos liames da tua atual existência, pelo que lhes fizestes antes. Isso aqui é uma alta reflexão. Porque muitas pessoas dizem assim, mas eu não lembro o que eu fiz antes. É natural. Nós não lembramos nem o que fizemos em 1998. Esses que já passaram dos 30. Se lembrar, é alguma coisa de 1998. Mas a gente não lembra todo o ano de 1998. Né? Vamos mais perto, 2010, 2015. Podemos lembrar de alguns tópicos, algumas coisas que marcaram. E quanto mais de encarnações milenares. Claro que a gente não se lembra. Mas está intrínseco em nós. Faz parte do nosso perispírito. Está arquivado em nós. Então, quando ela traz para nós isso aí, é para nós entendermos aqueles que hoje não nos entendem. Porque o nosso objetivo é entendê-los. Então ela diz assim: vem-te ainda através das lentes do mal que lhes aplicaste, excruciando-os quando de ti necessitam. Deus, olha que coisa gostosa agora, Deus não necessita de cobradores, porque as suas leis dispõem de mecanismos próprios para manter a ordem, a harmonia e a paz em tudo. Entendeu? Deus não precisa de cobradores. Cada um vai se lapidando, se entendendo, se amando. O inimigo de hoje é o irmão de amanhã. Desde que eu o entenda. Hoje ou amanhã, vamos nos amar. Não tem pressa. Mas se nós podemos nos amar hoje, por que deixarmos para amanhã? Então, precisamos nos amar hoje. Perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí é interessante estudar uma doutrina espírita, porque esse perdoar não é conviver também. Perdoar é um início, conviver é uma consequência, é uma sequência. Mas eu tenho que eliminar de mim os pensamentos equivocados. E quando eu não perdoo, eu tenho essa pessoa em mim me triturando, me atormentando. E quando eu perdoo, eu alivio, eu liberto. Então, libertando, eu estou aliviado. Se o outro não me perdoa, o problema agora é dele. Mas eu já perdoo. A convivência novamente, isso o tempo milenar. Mas cabe a nós perdoarmos primeiro, né? E vamos à sequência para finalizarmos o nosso encontro de hoje, né? E que cada um possa fazer sua autoanálise, entender melhor a lei de causa e efeito, o amor de Deus,
os exemplos de Jesus, como seguirmos o Mestre, como lapidarmos os nossos pensamentos, o vigiar e orai. Olha que coisa gostosa, vigiar e orar. Né? E Joana nos elucida que a gente deve andar com um alfinete imaginário no bolso. Né? E sempre que nós formos soltar uma palavra de agressão, pega o alfinete e esse átimo de segundo, a gente não solta uma agressão. Então, vigiai e orai. Esse é nosso pensamento. Então vamos à sequência. Age com amor, consciente de que te estás deslindando dos nós perversos com o passado. Nós perversos com o passado. O caminho da liberdade, conduzindo aqueles aos quais magoaste, a alcançar o patamar superior da paz. Como tudo passa no mundo, aí já é uma lapidação de Joana para nós. Como tudo passa no mundo, essas horas difíceis logo cederão lugar a outras benéficas e abençoadas. Porque tudo passa. Nós temos que entender isso na atualidade do século XXI, na atualidade da nossa encarnação. Tudo passa. Se estamos muito eufóricos com a felicidade, vigiai e orai, porque tudo passa. Mas também se estamos em profunda tristeza, vigiai e orai, porque também vai passar. Devemos sempre estar numa linha de conhecer melhor o porquê estamos aqui. Quando estivermos felizes, saibamos controlar essa felicidade para não agredir os outros. E quando estivermos tristes, saibamos buscar Jesus para nos auxiliar, para superarmos isso aí. Mas o maior objetivo é compreender o próximo, é servir o outro, é amar cada vez mais. Os entendimentos, as buscas do conhecimento, é um objetivo que nós devemos diariamente alcançar. Mas a prática, o exemplo, é algo que a gente não pode jamais deixar em vão. O exemplo é o que nos marca. O exemplo é o que nos traz a verdadeira felicidade. Só buscamos o Cristo hoje, no século XXI, em 2022, porque Ele deu o seu exemplo lá atrás. Todos negaram o Cristo. Seus amigos todos negaram. Pouquíssimos acompanharam Ele à distância. Mas quando Ele levantou, nos seus últimos momentos, Ele deixou aquela frase memorável. Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Isso é radiante para nós. O amor de Jesus para com a humanidade. Perdoai-os, Senhor. São crianças inocentes ainda em crescimento, em evolução, imediatistas. E quantas vezes, através do imediatismo, nós agredimos alguém? Depois nós temos aquele susto, mas o orgulho é tão grande que a gente não pede desculpa. E fica aquela marca no nosso coração, no nosso perispírito, por anos e anos. Que poderia ser, logo naquele momento, a gente deveria ter se libertado daquela palavra agressiva ou impensada, com uma única palavra, desculpa. Foi sem querer. Então, é importante agirmos com amor, porque o amor de Deus, ele é para todos por igualdade. Cada um vai entendendo melhor ele. Então, quando eu perdoo mais, é porque eu entendo melhor esse amor de Deus. Eu compreendo mais as palavras do Cristo, que é o maior exemplo que Deus deu a nós no planeta Terra, foi Jesus. E vamos aqui às nossas últimas palavras. A existência humana é conforme cada qual a elabora mediante o pensamento, a palavra e a ação, nos diz Joana de Ângeles. Avança com alegria, avança com fervor, com euforia, cantando o hino da esperança, certo da vitória final. Somos certos disso. Nós espíritas cristãos, nós cristãos num todo, que esse foi o pensamento de Lucas, né?
quando no livro Paulo e Estevão, para quem já leu, para quem já se deliciou com esse livro memorável, nesse livro, os primeiros cristãos que seguiam Jesus eram os irmãos do caminho. Os irmãos do caminho, e Lucas, conversando com Paulo, conversando com Pedro, disse, mas por que não colocar cristãos? Vocês não seguem o Cristo? E dali para frente, eles foram conhecidos como os cristãos, aqueles que seguem o Cristo, né? Então, os últimos parágrafos da leitura nos diz assim: Jesus, que não tinha qualquer tipo de dívida, ofereceu-se espontaneamente em holocausto, para nos ensinar amor até o sacrifício da própria vida. Além de Jesus, inúmeros discípulos que o amaram seguiram-no em pós, deixando o legado sublime do amor para modificar a economia moral da terra, ainda em deficiência. Confia, diz Joana de Ângeles, acredita, portanto, no código do amor e vive-o conforme vens intentando, e não reclames mais. Eu vou ler esse último parágrafo porque ele é muito interessante para nós, né? Quantos blasfemam ainda a divindade, né? Quantos ainda não acreditam que Jesus veio à Terra, que ele é o caminho da verdade e da vida, que ele é o ícone, que ele é a felicidade, que ele é a grande estrela, né? E ela diz, confia, acredita, portanto, no código do amor. E vive esse código do amor. Entrega-te a esse código do amor, conforme vens intentando, e não reclames mais. Vamos deixar de reclamar, né? Vamos acreditar. Vamos acreditar que nós já temos o Consolador prometido conosco. Vamos acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos acreditar que nós podemos mudar o mundo, mudando a nós próprios. Não vamos nos preocupar em querer mudar o mundo. Vamos nos mudarmos. Observar melhor nossas ações, nossos pensamentos, o nosso adormecer, os nossos sonhos, que fazem parte, né? Que fazem parte do nosso jeito de ser. Os nossos sonhos somos nós fora da matéria, vivenciando aquilo que nós somos. Então vamos analisar melhor isso. E amanhã, agora há pouco, ou agora, na próxima encarnação, nós já estaremos melhor. Mas, como nos elucida a Gênese, o livro A Gênese de Allan Kardec, no último capítulo, onde ele fala da nova era, ele diz que esses que estão reencarnando no planeta são aqueles de outrora, não são novos espíritos, são eles que estão retornando com mais fervor, com mais convicção, para trazer essa mensagem do Cristo. E nós que estamos aí do outro lado, né, somos esses também. Se já sintonizamos com Jesus, se já temos a sensibilidade de ouvirmos o Cristo, de lermos, de vermos alguma mensagem sobre o Cristo e nos emocionarmos, é porque temos algo em comum. Nós somos os mensageiros. E aonde estivermos, que sejamos o Evangelho vivo, acreditando no amor de Deus, acreditando na força divina, acreditando que tudo tem um porquê, nada é por acaso. E se nós estamos no planeta Terra, é porque pedimos, imploramos a Deus para virmos a ela. Inclusive no nosso Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não tenhamos dúvida disso. E se estamos aqui no Nordeste, se fazemos parte desse pedaço maravilhoso do planeta Terra, chamado Brasil, e em especial no Nordeste, eu aqui em Natal, vocês aí em outros estados do Brasil, né? E em especial em Teresina, é porque nós pedimos para estarmos aqui, e é aqui que nós vamos ser felizes, acreditando em Jesus, acreditando nessa mensagem da terceira revelação, a doutrina espírita, trazendo a nós Deus
a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, que são alguns princípios básicos que nos traz a felicidade. Então, queridos irmãos, a lei de causa e efeito é a verdadeira felicidade, trazendo para nós a autorreflexão do amor de Deus. De onde vim, por que estou aqui no planeta e para onde eu vou. Já que sou imortal, já que sou milenar, já que faço parte desse mundo maravilhoso, por que eu não amar? Por que eu não viver mais feliz? Por que eu não entender o próximo? Por quê e por quê? Então, fica aí a mensagem de Joana de Ângeles, sempre baseada no Evangelho de Jesus, porque nada que falamos hoje segue do Evangelho do Rabi da Galileia. Aquele que veio, marcou. E nós vivemos há 2022 anos depois dele, querendo entendê-lo, querendo compreendê-lo, querendo viver com ele, com saudade de Jesus. Joana disse que quando a gente vê alguém muito agressivo, é porque ele está com saudade de Jesus. Porque quando o homem está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Então, queridos irmãos, muita paz. E que Jesus, o nosso irmão maior, possa penetrar em nossos corações cada vez mais e nos fazermos anjos, porque esse é o nosso objetivo. Vamos fazer nossa prece final de agradecimento, e eu em especial quero agradecer esse grupo de trabalhadores do nosso lar pelo convite maravilhoso e dizer que eu já sou irmão e já faço parte desse grupo aí. Amado Jesus, irmão maior, agradecidos estamos por esse momento, por essa assistência, que os teus exemplos, Senhor, e as tuas palavras possam cada vez mais penetrar em nossos corações. E com a tua prece maravilhosa, nós queremos finalizar derramando sobre todos esses que estão aqui a mentalizar conosco os teus ensinamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz e que Jesus nos abençoe.